O nosso tema de hoje, seguindo essa questão de plenitude, não é trazendo a questão de ouvir a plenitude que vem de Deus. O tema hoje é: qual é a resposta que você tem buscado? Uma resposta que te agrada ou uma resposta que te salva? Qual é ou quais são as respostas que você tem buscado em Deus? Respostas que te agradam o coração ou respostas que te salvam? Eu quero começar lendo com vocês no livro de João, no capítulo 1 de João, versículo 1, João 1, que vai dizer assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E em João 1,14 fala assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Posso ouvir amém? Amém. Então, esse começo desse texto, ele está falando a respeito de Deus, de Jesus Cristo, que é Deus, mas de Jesus Cristo, que ele estava ao lado do Pai. Ele é a verdade, ele é, a partir dele tudo foi criado, né, a base dele, e ele veio para a terra, né? Ele viveu entre nós e nos ensinou, né? Cheio de graça e de verdade. Pois bem, quando nós lemos um texto assim, talvez nós pensamos da seguinte maneira: como que Deus, Jesus, Filho, né? Como que Jesus, Deus, ele veio encarnado num homem? Como que, né? Assim, como que pode, né, Jesus ele ter deixado a sua glória? Quão fácil ou quão difícil foi para Jesus deixar a sua glória nos céus e ele vir à terra, viver como homem no meio de nós e nos ensinar e caminhar conosco, né? Como que isso pode, né, ser? Em 1 João capítulo 4, do 1 ao 3, fala assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca da qual vocês ouviram que está vindo e agora já está nesse mundo. Então, quando nós pensamos a respeito de Jesus Cristo, que ele veio ao mundo como homem, nós sabemos que a palavra de Deus diz que Jesus, ele não usou o seu poder de Deus no mundo, não é? Então, quando nós pensamos em poder de Deus, sabemos que existem atributos ou qualidades que somente Deus tem. Por exemplo, Deus ele é onipotente, ele pode tudo, não existe impossível para Deus. Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Deus ele é onisciente, para a tristeza de alguns, porque Deus sabe o que você pensa, não é? Deus ele é imutável, ele não muda, ele é o mesmo hoje, ontem, sempre, eternamente, não é? Deus é eterno, amém? Existem atributos de Deus que é só de Deus, mas existem, obviamente, atributos de Deus que também são nossos. Por exemplo, Deus é amor, você tem a capacidade de amar, amém? Deus perdoa, você tem a capacidade de perdoar, né? Agora, quando Jesus Cristo veio à terra, a palavra diz que ele não usou os seus atributos de Deus. Até porque, em uma das frases de Jesus nos evangelhos, Jesus fala assim: vocês
farão milagres maiores do que os meus. Vocês farão milagres maiores do que os meus. Se Jesus tivesse usado os seus poderes de Deus, como que nós poderíamos fazer milagres maiores do que o dele? Então, o que ele fez é possível para qualquer um fazer, mediante a fé, mediante a crença no Espírito, mediante a caminhar com Deus. É possível. Amém? Tanto é que os discípulos acabaram fazendo coisas que Jesus havia feito, né? E escutamos muitas coisas acontecendo. Por exemplo, não sei se você sabe, mas nessa igreja, nós temos um ministério chamado Ministério de Intercessão. Né? Nós oramos por todos os pedidos da igreja. Né? E Deus, Ele provê alguns milagres. Essa semana tivemos alguns milagres, amém? Deus é bom demais. Semana aqui algumas pessoas pediram, pastores, né? A igreja, em nome de Jesus, orem por tal coisa, né? E Deus traz a bênção. Amém? Semana que vem, não faltem no culto, eu vou falar muito de oração, é importante. Amém? Mas nós temos um ministério de intercessão. E por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus diz assim: muito pode a oração de um justo. Aquele que é justo. A sua oração, ela tem muito poder. Então, poder por quê? Porque você é bom? Não, porque Deus é bom. E Ele tem misericórdia sobre a sua vida. Amém? Então, Jesus, Ele não veio, Ele não professou os seus poderes de Deus, né? E no segundo texto que nós lemos, está dizendo assim que, como que eu sei, ele está falando de espíritos, né? Mas como que eu sei que alguém está sendo agido por Deus ou pelo diabo? Como que eu sei se é um anjo ou se é um demônio, propriamente dito? E a palavra diz assim: se é de Deus, o espírito, entre aspas, vai declarar que é filho, ele vai reconhecer que Jesus é filho de Deus. Se não é, ele não declara. E por quê? Por que para o inimigo é tão difícil? Por que para o inimigo ele não declara que Jesus Cristo é Filho de Deus? E eu vou dar uma pausa, né? Nós já tivemos, eu e a pastora, a oportunidade de infelizmente, digo infelizmente porque é muito triste, de infelizmente vemos pessoas possessas. E o possesso, enquanto ele está no poder da possessão, ele não declara que Jesus Cristo é o Senhor, porque na hora que ele declara, ele perde o poder, ele tem que sair de lá, né? Basicamente isso. E nós vemos isso na vida real. Mas o grande ponto é, o inimigo, ele vai fazer de tudo para nos enganar, dizendo que Jesus Cristo não é Filho de Deus. E se você parar para pensar, existem algumas seitas e religiões. Você dá para perceber que algumas seitas e algumas religiões, elas não aceitam ou não declaram que Jesus Cristo é Deus encarnado. Elas falam assim, que Jesus é um espírito iluminado, que Jesus ele é um ser poderoso, mas eles não aceitam que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é poderoso, né? Então, e por que isso é importante, né? Eu dizer um pouco a esse respeito? Porque o inimigo, ele sempre vai tentar nos enganar e nos tirar do foco. E uma coisa que o inimigo trabalha muito é fazer com que nós começamos a achar que algumas coisas que estão escritas na Escritura já não valem mais para os dias de hoje. Que alguns pecados que ali foram determinados por Deus, mas era para aquela época, né? Para essa época aqui já não é mais assim, né? Algumas pessoas tendem a acreditar que não é necessário vir para a igreja, né? Eu cresci com pessoas da minha família que diziam assim: eu não preciso ir para a igreja para professar minha fé. Eu consigo professar minha fé na minha casa. Eu posso fazer as minhas orações na minha casa. De fato, você pode. A pergunta é, mas você faz? Muitas pessoas dizem, mas não fazem, não é? E uma coisa importante que nós temos que lembrar é que Jesus Cristo morreu para que a igreja existisse. Você está aqui, eu estou aqui, porque Jesus ensinou um modelo de igreja que nós como deveríamos andar na terra, para que a nossa fé fosse guardada. Então, negociar a igreja é negociar
basicamente aquilo que Jesus morreu por também. Amém? Então, então o inimigo ele sempre tenta dizer a respeito de que Jesus, ele não é tudo isso, que não, você não vai, não se preocupa com isso. Agora, olha o que diz em Colossenses, capítulo 1, do 16 ao 17. Fala assim, a respeito de Jesus: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Aqui ele está falando de classificações de anjos, tá bom? Tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Aqui está falando um pouco a respeito das coisas que são criadas por meio de Jesus, mas eu quero continuar lendo mais algo antes de explicar isso. Vamos na sequência aqui, Hebreus 1, do 1 ao 4, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas coisas e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Aqui nós vemos algumas coisas estranhas, porque nós lemos assim, que Jesus ele era antes de tudo. Entenda assim, Jesus ele já existia antes de toda a criação. Amém? Posso ouvir um amém? Jesus não foi criado assim do nada. Jesus ele existe antes de nós. Jesus ele é um Deus pré-existente. Amém? E aí, ele está dizendo aqui que sobre ele, sobre o nome dele, tudo que existe foi criado. Aí você para e pensa, espera lá, aí estou com um nó na minha cabeça. Porque não foi o Pai que criou? Quem criou? O Pai ou Jesus? Ligue 0800 5, brincadeira. Mas quem que criou, O Pai ou Jesus? Na verdade, nós precisamos entender primeiro, rapidamente, a respeito desse conceito, de Deus Pai, Deus Filho. Existe Deus Pai é Pai, amém? Deus Pai é autoridade. Existe Jesus, que é Deus também, Filho. E existe o Espírito Santo, amém? Que é o Deus Espírito Santo. Vamos exemplificar isso. Algumas pessoas, a grande maioria, pelo menos na empresa, me conhece como Agripino. No Brasil, as pessoas te chamam pelo sobrenome nas empresas. E então era assim, muitos de vocês, antes de serem cristãos, estar na igreja, antes de me chamar de pastor, me chamavam de Agripino. Agora, quando você fala Agripino, automaticamente você lembra de mim. Agripino lembra de mim. Só que o meu filho Gustavo, ele também é agripino. O meu filho Leonardo também é agripino. Todos nós somos agripinos. Só que eu sou o agripino pai. Olha só que poder. E ele é o agripino filho. Mas ele tem o meu nome, ele tem a minha essência, ele tem o meu DNA. Ele é herdeiro do que eu tenho. Ele anda comigo, ele pensa como eu penso. Nós caminhamos no mesmo foco. Não somos o mesmo, mas temos o mesmo ideal, temos o mesmo princípio. Agimos diferente, talvez temos algumas coisas que cada um age diferente, mas não entenda que Jesus toma decisões diferentes de Deus. Eles são um, amém? Mas pela essência, eles estão caminhando no mesmo foco. Em João 17:11 fala assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. É Jesus orando. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, que sejam um, assim como somos um. E mais na frente, no versículo 21, fala assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti.
que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Na essência somos o mesmo, mas Deus Pai é uma coisa e Deus Jesus é outra coisa. E para finalizar essa explicação, em Atos 10:38 fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então quer dizer, Deus era com Jesus, mas Jesus era um com Deus, era a mesma essência. Então, quando as pessoas dizem assim: eu creio que Deus existe, mas eu não creio que Jesus é Deus, é a mesma coisa que negar Deus. Você negar a Jesus é basicamente a mesma coisa do que você negar a Deus. Você negar que Jesus é Deus na essência é a mesma coisa que negar a Deus Criador. É por isso que o inimigo faz com que as pessoas caiam numa ilusão de que Deus existe, só que Jesus não é Deus. Só que o ponto é, quantos deuses com D minúsculo existem por aí? Estava brincando, eu fiz uma reunião com o pessoal da intercessão essa semana, e eu estava falando para eles a respeito da igreja de Éfeso, que tem até um livro na Bíblia de Efésios. A igreja de Éfeso ficava na Grécia, e lá na Grécia, né, a igreja de Éfeso era cercada por todo aquele panteão de deuses com D minúsculo que os gregos adoravam, né? Para quem é da época dos cavaleiros do zodíaco aí, era o que eles adoravam lá, toda aquela galera lá, né? Atenas e todo aquele pessoal, né? Quer dizer, então, imagina, eles tinham um monte de deuses com D minúsculo, porque como que você sabe se o Deus que uma pessoa crê é o mesmo Deus que você crê? Se aquele Deus foi aquele que enviou Jesus Cristo, é o mesmo, então é o mesmo. Se não for, então temos um problema. Mas a grande questão de nós aqui é a questão do engano. Estou lendo algumas coisas para vocês, para falar a respeito do engano, né? Que o inimigo muitas vezes ele trabalha com cada um de nós, tentando nos trazer enganos, trazer-nos encobertar coisas que são de Deus, mas ele coloca de uma maneira como se aquilo não é certo. Então, nós lembramos que Jesus Cristo, por exemplo, ele foi profetizado em Isaías 7,14, vou pular um aqui, Demiso, tá? Isaías 7,14 fala assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e darás à luz um filho e o chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, amém? Lá em Mateus 1:18-23 fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe desposada com José. Desposada significa compromissada, era noiva, por assim dizer. Então Maria estava desposada com José, sem que tivessem antes coabitado. Eles estavam noivos, e muito diferente do tempo de hoje, a relação sexual acontecia no casamento, então eles não estavam tendo relações, né? Só que sem relações, então, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, né? Então basicamente foi assim: Maria chegou para José e falou assim: olha, eu estou grávida do Espírito Santo. Pensa José nessa, gente. Vamos esquecer a questão espiritual. Imagina você, homem, namorado de uma garota, e ela chega assim: sabe o que aconteceu? Sabe aquela viagem que você fez à empresa? O Espírito me engravidou naquela hora. O que José fez? O José não engoliu isso, né? E aí ele pensou assim: vou deixá-la. Por quê? O José, pela lei, ele tinha o direito de dizer para as autoridades da lei que Maria havia adulterado. E se ele falasse isso, ela seria apedrejada pela lei de Moisés e morreria. Só que por respeito, ele pensou,
eu vou abandonar, porque se eu abandonar, as pessoas vão achar que eu tive relação com ela, e eu a engravidei, e eu sumi. Então a culpa será minha, e não de Maria. Estão entendendo? Então por isso que ele fala assim, e José pensou em abandoná-la. Isso no verso 19. No verso 20 fala assim, enquanto ponderava nessas coisas, ele ficou pensando nisso. E aqui José nos ensina algo. Lembra que eu estou falando de engano? Hoje eu estou falando de um pouco de engano. Falei que o inimigo tenta nos enganar a respeito de Jesus, e tenta enganar a humanidade inteira a não crermos em Jesus. É um grande engano que vem. E o engano, às vezes, ele é muito convincente. Ainda mais se você gosta daquele tipo de engano. Por exemplo, se alguém falar assim para um cara que não conhece a Deus, não tem nada você adulterar. É só uma questão física. Você ama a sua esposa, mas não está legal. Adultera, mas fica com ela, está tudo certo. Isso é um tipo de engano que o homem do mundo gosta. É um engano bom no olhar do mundo, mas é um engano maligno no olhar de Deus. Percebam que a família é uma das coisas mais atacadas do engano por Satanás. A família é o lugar mais atacado. Por quê? Porque Deus ama a família. Quando aquilo que Deus ama é onde o inimigo mais ataca. Mas o grande ponto é que José escutou essa história e Maria contou para ele, e aí ele pensou na cabeça dele, eu vou abandonar Maria. Só que o que ele fez? Ele fez algo que nós não fazemos. Ele ponderou, ele parou ali e pensou, será que é isso mesmo? E se for de Deus? E se ela não estiver mentindo? E ele ficou ali refletindo. Talvez ele foi orar. E nisso, o que aconteceu aqui? Eis que lhe apareceu em sonho, um anjo do Senhor, no sonho, dizendo assim, José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Entende? Então, o engano vem, mas nós temos que aprender a ponderar. Temos que aprender a analisar se o que está vindo na minha cabeça, se a situação que eu estou vivendo, se de fato isso é algo que é verdade ou se não é verdade, né? Nós temos que aprender a ponderar essas coisas. Hoje, quais são as, entre aspas, verdades que são colocadas para você? Quais são as verdades que você tem ouvido hoje? Quais são as vozes que você tem permitido guiarem a sua vida no dia de hoje? E eu não estou questionando a sua fé. Posso ouvir um amém? Estou questionando as vozes. Hoje nós escutamos opiniões de pessoas, opiniões da família, opiniões do que você lê na internet, do que você vê na televisão, do que você ouve no rádio, do que a tradição te diz, do que, né? Existem muitas coisas que tentam trazer respostas ou direções, ou pseudo-verdades para mim ou para você. Mas quais delas são as verdades de Deus? Como que você sabe qual que é de Deus e o que não é de Deus? Amém? Pois bem, uma coisa que temos que lembrar é aquilo que Jesus Cristo, ele declara, né, em um dado momento. Em João 8,44, Jesus fala assim, vocês percebem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, primeiro conceito, o diabo, ele é o pai da mentira.
Não, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus, o diabo não pode me enganar. Querido, o diabo enganou os anjos no céu, na presença de Deus. Você acha que você e eu não podemos ser enganados? Você acha que você não pode ser enganado? Não pode cair no engano? Né? O diabo enganou Adão, enganou Eva, dentro do Éden. Não havia, o pecado não tinha sido criado ainda, não havia pecado ainda. Ele enganou Eva lá dentro. Então será que o inimigo que nós lutamos, né? Ele não tem o poder de te enganar? Ele não conseguiria te plantar um sentimento ou um pensamento que não é de Deus? Porque confia em ti. A grande resposta para você ser guardado, o inimigo ele pode te enganar. Só que tem uma coisa que o inimigo não pode tirar de você, se você não permitir, que é a presença do Espírito Santo de Deus. O grande ponto é assim: se eu caminho com Deus, se eu busco a Deus, se eu oro a Deus, se eu tenho uma aliança com Jesus Cristo, e eu creio que Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, né? Eu creio em tudo que a palavra diz, e o Espírito habita em mim. O Espírito de Deus, Ele sempre, preste atenção, Ele sempre vai te dar a resposta. A grande questão é que muitas vezes nós não queremos ouvir a resposta de Deus e damos valor à resposta do diabo. Então a resposta de Deus, ela nunca muda. Você sempre vai saber o que é certo. A pessoa pode estar desesperada, vou pegar o mesmo exemplo. O marido, a esposa pode estar desesperada para adulterar. Ela tem todas as justificativas para fazer. Só que dentro dela, ela sabe que aquilo não é certo. Porque o Espírito, ele está sempre ali. Se você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, se Ele habita por você, dentro de você existe um alarme, que quando você vai fazer algo ruim, esse alarme vai falar com você. Ele vai te lembrar: olha, não faz isso, não faça, não fale, cala a boca, perdão a expressão, mas ele vai falar assim: cala a boca, não fala agora, escuta primeiro, calma, não vai, volta, espera. Deus nunca muda a sua resposta, mas o diabo, ele vai ficar adaptando respostas na sua cabeça, até te convencer à vontade dele. Como que eu sei? A minha mente está mudando toda hora de pensamento? Se está e não é de Deus, então não é de Deus, mas Deus sempre vai te dar a mesma resposta. Vai para lá, faz lá, ande aqui, volte ali, porque Deus é o mesmo. Amém? Deus, Ele é o mesmo. E eu quero que você entenda isso. Eu sei que é de Deus, porque as respostas de Deus, elas vão me trazer paz. As respostas de Deus vão me trazer paz. Amém? Por exemplo, se você tem um filho, quem tem filho, levanta a mão. Você que tem filho, imagina assim, é um exemplo hipotético. Posso ouvir um amém? É um exemplo hipotético. Você vai no hospital, você vai no médico, e aí você faz a bateria de exame no seu filho, e o médico, ele fala assim para você: olha, seu filho tem isso. Ó, tá aqui, tem isso. Ali você pode se descabelar e chorar, e falar: meu Deus, meu filho foi diagnosticado com tal coisa, e agora, o que vai acontecer? Ou você pode ter aquela resposta, na hora, levar assim para o altar de Deus, e falar assim: Deus, eu aprendi que o Senhor é o Deus do impossível. E mesmo que o médico diagnosticou isso, no nome de Jesus eu creio na cura do meu filho. Eu não aceito essa enfermidade. E eu vou orar todos os dias, vou interceder, porque eu creio na cura. Entende? Eu lembro de uma ocasião, o Gustavo, ele era muito pequeno. E ele estava com muita tosse, estava com gripe, aquela gripe, né, muito forte, e nós fomos no hospital, para quem conhece a ABC, fomos no Beneficência Portuguesa em Santo André, e chegamos lá, a médica, a pediatra do dia, fez um raio-x, e falou assim: olha, seu filho está com pneumonia, e vai ter que ficar internado. Só que e aí, não estou dizendo para você seguir o meu exemplo, estou dizendo para você ouvir a Deus. Nós lá sentimos um incômodo
de Deus, dizendo assim, não deixe ele ser internado. Como, pastor? O médico deu um diagnóstico de pneumonia. Como que você não vai deixá-lo internado? E no raio-x, mostrava uma mancha, ou duas, né, em cada pulmão dele. Mostrava mesmo. Só que nós sentimos de Deus assim, lembra disso? Nós sentimos de Deus assim, não deixe ele aí. É loucura? O que nós fizemos? Eu tive que assinar um termo de responsabilidade, tirei o Gustavo do hospital, e no carro nós fomos orando até em casa. O Gustavo tinha uma pediatra particular dele, né? E nós ligamos para ela, levamos ele lá, né? E aí ela olhou, né? Escutou o pulmão e tal, e tudo isso. E depois ela falou assim, vamos fazer o seguinte, faz um outro raio-x nesse lugar. E chegamos lá, a resposta do raio-x foi outra. Quer dizer, o primeiro raio-x, a máquina estava com um problema, era apenas uma gripe forte. Se ele tivesse ficado internado, ele ia ficar internado de graça. O ponto é o seguinte, de novo, não estou dizendo para vocês seguirem meu exemplo e contra os médicos. Posso ouvir um amém? O que eu estou dizendo é que, se você está alinhado com o Espírito Santo, Ele vai te dar a resposta do que fazer em qualquer situação. Então não deixe o desespero tomar conta das suas decisões. Não deixe a situação que formou dizer para você que o seu casamento acabou, que a sua vida acabou, que o seu emprego já foi, que você não é merecedor. Não deixe. Por quê? Quantos de vocês, aqui e eu, já pensamos assim? Quantos de vocês já fizeram a seguinte pergunta: será que eu vou para o céu? Quem já perguntou isso? Mesmo na igreja. Meu Deus, será que eu vou para o céu? Estou vendo um sorriso de canto de boca aí, né, gente? Vocês estão perguntando, será que eu vou para o céu, né? Às vezes a gente pergunta, será que eu vou para o céu? Às vezes você faz alguma coisa em casa, briga lá com seu marido, briga com seu filho, né? Você pensa mal ali do seu chefe às vezes, né? Você fala, ai meu Deus, pequei, será que eu vou para o céu? Né? E parece às vezes que o inimigo ele vem mesmo, e aquilo começa a crescer em você. Acho que não vou para o céu, estou errado, estou em pecado, né? É como se nenhum pecado seu tivesse mais perdão. Seus pecados, né? Às vezes você olha para um cara que fez um monte de coisa, ele é homem de Deus, mas você olha para você, você fala, não vou para o céu, porque eu estou pecando, porque eu fiz isso, porque aquilo. Enganos que nós não podemos aceitar. Então, eu quero que você aprenda nessa noite, a plenitude da resposta de Deus já está em você, porque o Espírito habita em você. Então, no dia da dificuldade, não estou te profetizando a dificuldade, mas se um dia você estiver na dificuldade, naquele dia, no dia da dificuldade, você para e faz como José, marido de Maria, mãe de Jesus, ele fez, pondera, Senhor, na minha frente, estou vivendo essa situação, eu não quero agir pelo que o meu corpo está mandando eu fazer, eu não quero fazer, não quero entrar no desespero que a minha mente está me colocando, mas Senhor, fala comigo, põe alguém no meu caminho, me ajuda, Senhor, Espírito de Deus, me traz a direção, me traz a resposta de como que eu vou fazer, como que eu vou responder, né? Como que eu vou caminhar, e Deus ele falará com você, sabe por quê? Porque você é tesouro dele, amém? Você é amado dele, ele vai te responder, e quando você estiver naquela dificuldade, Deus ele vai trazer uma resposta, que você fala, caramba Senhor, o Senhor é bom demais, a cura virá, a restauração virá, a direção virá, o tempo de deserto não é para sempre, você vai chegar na terra que Deus prometeu, então continue acreditando, não pare, não desista, porque o inimigo vai tentar fazer você desacreditar da sua fé, ele vai fazer você pensar, até assim, eu acho que Deus não vai fazer porque eu não mereço. Quantos já pensaram isso? Deus não vai me dar porque eu não mereço. Eu não mereço, talvez não é a vontade de Deus, talvez eu não mereço, talvez não sou eu, talvez não é comigo. E Ele começa a fazer você acreditar isso. Pô, então o que eu faço com Romanos 8:37 que diz que vocês serão mais do que vencedores? Então eu vou esconder essa mentira? Eu vou esconder essa palavra, vou falar que é uma mentira? Não. Se Deus falou que você é mais que vencedor, de uma forma ou de outra, Deus vai me abençoar e as coisas acontecerão no nome de Jesus Cristo. Porque esse é o nosso Deus, amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus, aleluia. Em Romanos 8, do 10 a 11 fala assim, esta é a aliança que farei
com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes, e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Isso foi profetizado no Velho Testamento, e Jesus tornou-se realidade, dizendo assim: no momento que Jesus Cristo, que é a palavra, entra em você, Ele te traz à memória o que é o certo e o que é errado. Ele sempre vai te dizer, Ele sempre vai te levar para o caminho certo, Ele sempre vai te falar. O grande problema é quando nós deixamos as outras vozes nos direcionar. A voz da eu estou certo, a voz da, pode pôr louvor, a voz da eu não mereço, é a voz da eu estou sendo injustiçado. Essas vozes que vão tentar falar com você. Mas a palavra está dizendo assim: não, eu habito em você, eu estou com você. Pastor, é fácil para você falar, você é pastor, você já está aí, né, pregando, para você é fácil, para mim, a palavra diz que no dia que você aceitou Jesus, a mesma unção que está em mim, está em você, o mesmo que habita em mim, habita em você. Nós temos ministérios diferentes apenas, porque a palavra de Deus diz que na casa de Deus existem, né, muitos membros, mas todos eles formam a igreja. Mas existe em você os seus dons. Deus é com você da mesma forma que é comigo. E vou dizer, esquece uma coisa? Tem coisas que Deus vai falar para você, que não vai falar para mim. Porque tem coisas que é para você, e não é para mim. Simples assim. Então, pastor, e se eu esquecer? É tanta coisa, mas e se eu esquecer da palavra? Como é que faz? E se eu esquecer? Aí eu vou deixar o último verso de hoje, João 14, 26. Fala assim: mas, repete comigo, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o meu Pai enviara em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amém? O Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar